Senhor, envia-me a anunciar o teu amor, é para partilhar. Senhor, envia-me a anunciar o teu amor, é para partilhar. Tendo dito bom dia, boa tarde e boa noite, boas-vindas a todos. Nós somos realmente missionários espalhados pelo mundo inteiro. Então, o Dom Armando Esteves Domingos, como acabei de dizer, é Bispo Auxiliar da Diocese do Porto e o presidente desta comissão, Missão e Nova Evangelização, é natural de Oleiros, distrito de Castelo Branco, é filho de Manuel Domingos e de Maria Rosa Esteves. É o 8º de 11 irmãos e nesta família numerosa tem umas dezenas de sobrinhos e sobrinhos netos, mas não será o caso de chamar o Dom Avô. Muito obrigado pela sua boa disposição obrigado. E por ter aceito fazer esta partilha aqui no início da abertura da conferência, como já é nosso costume e habitual. Faço com muito gosto, com muito gosto. Então, tendo sido eleito em junho deste ano presidente da Comissão Missão e Nova Evangelização, que desafios é que acha que se apontam à missão nesta situação em que vivemos hoje? Bem, eu não queria tirar a palavra ao Sr. Dom Tolentino, aproveito para saudar, uma boa noite também ao caríssimo Dom António Couto e a todos vós que estáis comprometidos com a missão e, mais do que isso, a tentar também despertar esta consciência missionária em toda a Igreja. Saúdo, por isso, o Janimag, saúdo aqueles que já não permitem que ninguém de nós diga que lhe faz falta um rosto, porque aqueles que vieram a este vosso interessantíssimo programa deste mês são rostos concretos da missão. E eu queria também lembrar aqui a doutora Matilde, a doutora Rita, me parece que era assim que se chamava, a Rita Baladas, e também o doutor Juan Ambrósio, que foram vozes de leigos missionários que nos trouxeram um contributo fantástico. Para ir à pergunta, bem, eu devo dizer que ter sido chamado para isto foi uma surpresa. Como tantas coisas acontecem na nossa vida, nunca pensei na vida ser capaz de ser capaz de fazer, ou melhor, de ser chamado a fazer certas coisas. Continuo assim, sei como penso, como escrevo, também sei como falo, sei os meus limites, por isso sinto-me incapaz também para este trabalho da Comissão. Surpresa e também incapacidade. Mas isto também aconteceu na minha vida, não é? O ser padre já foi uma surpresa. Eu lembro que no último ano ainda escrevi a dizer, bem, eu não sei se quero mesmo ser padre, se calhar até nem me importava de nada de ser um leigo empenhado no mundo, de poder não levar rótulos a não ser Jesus Cristo. Eu dizia isto muita vez. Mas pronto, não parti nenhuma perna, Deus não me mostrou outro caminho, eu fui padre e a partir daí temos que desempenhar missões e tarefas que não estávamos provavelmente até preparados, e isso acontece muito comigo. Mas também dá-me alguma consolação, não é? Que não estou sozinho, portanto, nos desafios eu incluo em primeiro lugar também este saber que me completo com os outros. Isto é, que se eu posso, outros podem e sabem fazer melhor que eu. Portanto, quando fui chamado, depois de ficar espantado, e, enfim, é dizer, eis-me aqui. Aliás, a mensagem do Papa diz isto mesmo. Mas também diz-me que eu sozinho não vou lá. Neste momento, como desafio primeiro para mim, é o conhecer pessoas. Para mim é muito difícil fazer um trabalho, seja ele qual for, na pastoral, sem conhecer os companheiros de caminho. Já estive num conselho das obras missionárias, tenho seguido alguns missionários, não é? O que escrevem, não vou aqui dizer nomes, mas o que escrevem, o que dizem, vou-me tentando formar. Portanto, o desafio em primeiro lugar é meu, porque vocês é que estão na missão e pronto, este é um desafio, porque sinto-me, vá lá, demasiado burro para ensinar. Não, quero usar as palavras para lhe dar força, mas demasiado burro para não querer aprender com os outros ou para querer ensinar que é a missão a quem está cá. Mas eu acho que nós, desde o batismo, temos todos alguma coisa
a colaborar. Muito. Sonhos, Padre Simão. Não, por exemplo, para mim foi muito interessante conhecê-lo, até por telefone, mais do que pessoalmente quando estivemos em Fátima. Não é? É o sermos obrigados a fazer caminhos juntos que nos faz sentir igreja, esta paixão pela missão. Eu sempre fui um apaixonado pela paróquia e pelas potencialidades da paróquia. Tive que deixar tudo. Certamente que Deus também quererá através do que sou. Bom, eu tenho alguns sonhos. Os espanhóis dizem que é bom nós nunca perdermos a ilusão, aquela visão que é qualquer coisa positiva, que não é de impossível, ou uma ilusão à portuguesa. Olha, eu gostaria, por exemplo, de ver em cada diocese, ver um centro missionário, toda a gente soubesse e pudesse mergulhar dentro de um centro de partilha, de projetos, entusiasmar, digamos, pela missão. Existem, mas que fossem também estes lugares onde paróquias, comunidades, outros movimentos pudessem ir, partilhar, receber e até envolverem-se. Olha, eu hoje fui à cidade do Porto a pé e encontrei 2 jovens com as caixas a pedir para a Liga Portuguesa contra o Cancro. E só tinha 2 cêntimos na carteira. Disse, olha, espera aí que eu vou fazer uma compra, já cá volto. Eles ficaram ali à minha espera. Então eu vim, pus as moedas e depois perguntei, vocês já andam aqui, quem é que vos convidou? Nós inscrevemos na internet. Sim, também um outro desafio é que nós consigamos descobrir mundos novos para envolver na missão. Nós às vezes estamos muito virados para dentro, estamos muito a olhar para nós, para aqueles de todos os dias, para as ovelhinhas gordas que já estão bem anafadinhas. Isto é, até temos um Dom José Tolentino, do António Couto, figuras extraordinárias, Padre Ambrósio, que nos vão falando, mas tantos Ambrósios e Tolentinos, desculpem tratar assim, que nos vão alimentando e às vezes nós, se calhar, ficamos ali a chamar nos mesmos sítios. Portanto, um desafio que é também este de como encontrar novos areópagos para convidar. Não é? Vocês tiveram esta originalidade, acho que nunca houve um mês de outubro que eu vivesse tanto, não admiro, estou na comissão, mas que fosse também tão diversificado. E aqui agradecer às novas e velhas tecnologias que nos ajudam a fazer isto e também estes meios telemáticos que nos metem todos juntos. Portanto, enfim, sonhos a gente vai tendo e, portanto, pelo campo que se me abre a mim próprio, também me dá o direito de alimentar alguma ilusão de poder aprender e partilhar aquilo que sou e sei com quem está na missão. Desculpa lá que eu se calhar alonguei muito, mas, enfim, assim também ficam a conhecer um bocadinho mais. Ficamos muito contentes com esta partilha, simples, eficaz, de coração aberto, por isso ficamos muito agradecidos. E, dado as circunstâncias que vivemos e os tempos de hoje, com as insistências também que faz o Papa Francisco, pela necessidade de conversão e tudo, o que nos pode dizer no âmbito da primeira evangelização? Olha, bem, o nome da comissão é precisamente Missão e Nova Evangelização, não é? Nós dizemos que há um primeiro anúncio porque não é por ser em primeiro lugar, mas porque é o fundamental. Não é? Mas atualmente fala-se muito, de facto, desta nova evangelização. O nome que o João Paulo II encontrou é sempre evangelização, mas se calhar dizer 2 ou 3 coisas, esta nova evangelização, eu às vezes, para começar a explicá-la, digo que deveria ser uma evangelização feita com todos e para todos. Nós temos demasiado especialistas, às vezes, que afugentam os que sabem pouco, os que não fazem nada, os que não encontram lugar na igreja para se envolverem na pastoral, no apostolado. Também há muitos cristãos assim, que não estão porque não têm as portas ou as janelas abertas. Portanto, todos e para todos, mas também com um novo estilo e uma nova linguagem. E esta, às vezes, eu costumo explicá-la muito simplesmente. Olha, nós deveríamos falar como se fosse para pessoas que sabem muito pouco. Pronto, se é no campo cultural, fazemos, se calhar, um bocadinho diferente, mas preparar o que dizemos e fazemos muito a pensar nas periferias. E então aí a nossa linguagem, o nosso estilo muda. O Ad Gentes acho que é um grande exemplo de como nós temos que converter o Evangelho em migalhas, como temos que explicar o que é o cristianismo por obras, por exemplos. Não é? Então, o Papa, para esta nova evangelização, acho que também nos dá muitas pistas. Não é? Nós devíamos viver capazes de atrair e convencer, correr com tudo o que é clericalismos ou autorreferencialidade. O Papa tem uma expressão que diz que a Igreja
não se pode ajoelhar diante dela própria, tem que se ajoelhar diante do irmão, diante do rosto do Cristo que está em cada irmão. E também, nesta nova evangelização, sublinhava ainda outro aspecto, que o Papa parece que na Evangelho Gáudico quase rebatiza a paróquia. E falo de paróquia como se podia falar de qualquer outra comunidade. E diz que é uma comunidade sinodal, portanto, esta nova evangelização não pode ser por alguém que aparece, Cristo é o mestre, é o líder. Esta comunidade sinodal vão todos juntos, vá lá, 2 a 2, pelo menos, como os discípulos de Emaús, não um sozinho, mas 2. E a comunidade sinodal é aquela que tem uma forma de envolver os grupos, quase como células, que aprendem o que é esta sinodalidade. O dizer, o perguntar, o dar opinião, o ouvir, o escutar profundamente e depois caminhar juntos para aí fora. É comunidade sinodal, mas com mais 2 nomes. Casa do povo de Deus, portanto, todos dentro desta casa, mesmo os não crentes, têm espaço como homens de boa vontade para o diálogo, para o caminho, para o que for. E também a terceira nome de batismo, células de uma igreja em saída. Portanto, a nova evangelização, de facto, é em saída, e acho que a missão Ad Gentes nos dá muito este desafio que a possamos entender. Portanto, sobre a nova evangelização, dizia estas 3 coisas. Nós gostamos muito da mensagem que o Dom Armando deu no Dia Mundial das Missões, foi dia 18 de outubro. O Dom Armando disse que uma das coisas que o Papa nos quer incutir na alma a todos é que é preciso renovar a Igreja para que saiba cuidar do mundo. Vem contra aquilo que estava a dizer, mas realmente o Papa está preocupado com esta novidade da missão da evangelização, não é? Mas é o grande desafio dos tempos de hoje, não é? Agora, se nós não nos renovarmos, as palavras do Papa são muito fortes, nós temos que fazer uma conversão pastoral. Não é apenas umas pinceladas, uma tinta nova, mas temos que nos converter. Portanto, tem que haver caminhos novos, temos que inventar dentro de nós e à nossa volta esses caminhos novos. E se nós não nos renovarmos, o mundo continuará na mesma. Às vezes a mim apetece-me perguntar, mas porquê é que nós estamos tão fechados? Porquê é que nós estamos a olhar tanto para as nossas estruturas, para as nossas coisas? Elas já estão, tantas delas, caducas, porque nos fartamos de olhar para elas, quase a vermos ao espelho. Se queremos cuidar do mundo, teremos que começar por nos convertermos a nós. Muito bem, caríssimo Dom Armando, muito obrigado. Passo a palavra ao Padre Adelino Ascenso, que é o nosso presidente dos IMAG, dos Institutos Missionários Ad Gentes, para apresentar o nosso orador de hoje. Obrigado, Padre Simão. Boa noite a todas e a todos e bem-vindas e bem-vindos. O cardeal Dom José Tolentino Calaça de Mendonça é quem encerra este nosso ciclo de 5 conferências com o título genérico de A Falta que um Rosto Faz. Já foi anunciado que vai haver uma 6ª conferência, mas o ciclo era constituído por 5. Vamos fazer uma extra, uma conferência extra. Será difícil fazer uma apresentação de Dom José Tolentino, pois é conhecido de todos, tanto pelos seus numerosos livros como pelas suas intervenções em lugares muito diversificados. Poeta, pensador, poeta, poderia dizer, usando aqui as palavras do Papa Francisco, é a poesia. É pensador, teólogo, uma das figuras mais marcantes do nosso tempo, homem de diálogo entre fé e cultura. É natural de Machico, na Ilha da Madeira. Desempenha atualmente as funções de arquivista do Arquivo Apostólico do Vaticano e bibliotecário da Biblioteca Apostólica Vaticana. De entre os muitos prémios com os quais já foi galardoado, refiro apenas o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a divulgação do património cultural, recebido em cerimónia que teve lugar no passado dia 23 na Fundação Calouste Gulbenkian. As palavras da missão. Este é o tema que lhe pedimos. Não resisto à tentação de partilhar algo que muito me impressionou do seu livro de poesia
a noite abre meus olhos. Quando as palavras buscarem amparo em teu secreto canto, serás ainda o único pastor do meu silêncio. Dom Tolentino de Mendonça, muito obrigado por estar aqui conosco. A palavra é sua. Muito obrigado, muito boa noite a todos, a todas. Queria saudar-vos, saudar o Sr. Dom Armando Esteves, o Dom António Couto, o Padre Adelino Ascenso, a quem agradeço esta apresentação, o Padre Simão Pedro, o Padre António Lopes, todas as irmãs e todos os irmãos, todos os religiosos e leigos envolvidos nesta missão comum que é uma condição do nosso próprio batismo, a vida missionária. Para esta partilha, chamemos-lhe assim, eu vou usar fundamentalmente a mensagem do Papa, a partir dela, um pouco como mapa, e dialogar com algum do magistério do Papa Francisco, nomeadamente a Evangelii Gaudium e a Fratelli Tutti. Peço desde já desculpa se já lestes 10 vezes, pelo menos, esta mensagem e o que eu disser parecer já uma coisa repetida, mas eu penso que é importante repetir e há um aprofundamento que só se obtém quando passamos e repassamos pela mesma realidade, talvez descobrindo um ou outro aspecto novo, mas sem dúvida ganhando uma familiaridade com estas palavras que este ano especial de 2020 são certamente as palavras da missão. A mensagem do Papa abre com um curto preâmbulo que tem duas palavras importantes. A primeira palavra é gratidão. É a primeira coisa que o Papa diz. Estou grato a Deus por aquilo que é o mês missionário na vida da Igreja. E sem dúvida que quando se fala da missão é importante falar de gratidão. É alguma coisa, e o Papa Francisco tem falado disso várias vezes, é alguma coisa de que nos esquecemos. Nós não nos esquecemos de pedir e frequentemente esquecemos de agradecer. E no que respeita às missões, nós temos muito a agradecer. A Igreja do presente tem muito a agradecer a todos aquelas e aqueles que dão a sua vida para uma missão ad gentes, aquelas e aqueles que vivem intensamente, com criatividade e compromisso, a sua condição missionária, aquelas e aqueles para quem esta tarefa de ir ao encontro e participar da missão de Jesus Cristo é alguma coisa que lhes está profundamente no coração. A capacidade de dizer obrigado em família, na comunidade, na igreja, é alguma coisa que nós não podemos esquecer. E por isso a primeira palavra que eu sublinho da mensagem do Papa é essa, gratidão. Claro que há muito ainda por fazer, que há tantos dinamismos ainda por encontrar, mas já há caminho percorrido e há um testemunho de vida, de santidade, de empenhamento, de presença, que é um orgulho para a Igreja e é uma inspiração para todos. Eu aprendo muito com o testemunho missionário que recebo de tantos irmãs e irmãos. Depois é uma expressão que o Papa ainda utiliza no seu preâmbulo a esta relativamente breve, mas incisiva mensagem, é dizer, há uma conversão missionária em curso na Igreja. O Dom Armando lembrou há pouco a conversão pastoral, de que a Evangelii Gaudium também fala.
mas é precisamente na Evangelii Gaudium que nós encontramos pela primeira vez também essa expressão, conversão missionária. E a conversão missionária lembra-nos coisas muito importantes. Lembra-nos, por exemplo, que cada igreja é um sujeito primário da evangelização. Que como comunidade nós somos chamados a viver e a participar amplamente da missão da própria igreja, sentindo o chamamento para sair de nós próprios e para ir ao encontro daqueles lugares que constituem uma fronteira para o anúncio do Evangelho e, como lembra o Papa desde o princípio do seu pontificado, para ir ao encontro das periferias territoriais e existenciais que estão diante de nós e que são um desafio para hoje, para o anúncio do Evangelho. Esta conversão missionária, de que o Papa fala logo à entrada da sua mensagem, é uma conversão verdadeira. É uma conversão como as outras conversões que acontecem na nossa vida. Isto é um processo de discernimento, de purificação e de reforma. E aqui, de facto, esta consciência missionária da Igreja, este sonho missionário de chegar a todos, de que fala o Papa Francisco no Evangelii Gaudium, é um desafio, um repto muito concreto a uma conversão das nossas estruturas, da nossa mentalidade, das nossas prioridades, do calendário eclesial. Eu ouvia o Dom Armando dizer que tinha um sonho para a Igreja, que era essa abertura desses centros missionários que fossem focos de grande irradiação eclesial. Penso que é um sonho muito importante a que temos de aderir, e há tantos outros sonhos que a nível individual, a nível das comunidades, a nível das igrejas locais, de facto somos chamados a realizar para concretizarmos essa conversão missionária. Por isso, uma outra palavra, a primeira gratidão, a segunda palavra é de facto a palavra conversão, porque o Papa Francisco desafia-nos a um discernimento sobre aquilo que precisamos mudar, alterar, ressignificar, reconfigurar para sermos fiéis à própria missão. E é evidente, hoje, para nós é muito claro, a Igreja não pode falhar o encontro com a missão. Não pode não ouvir o chamamento para ser uma Igreja em saída, para viver este dinamismo que a projeta para lá de si e a faz radicada, centrada no Evangelho de Jesus Cristo. Este é o preâmbulo da mensagem e já nos oferece, como vemos, conteúdos significativos. A segunda parte, e eu organizei a mensagem em 4 partes, a segunda parte é o desafio que o Papa nos faz a percebermos a importância de olharmos para o contexto. Digamos, não é indiferente estarmos a viver este mês missionário 2020. E se quisermos, digamos, tirar a energia do espírito, nós precisamos de facto agarrar, aderir, colar também os nossos pés a este contexto específico. Porque para podermos dizer eis-me aqui, envia-me, eu tenho de saber o meu aqui e o meu agora. E este aqui e agora, neste ano, não é indissociável de modo nenhum das tribulações e dos desafios que a pandemia do Covid-19 tem trazido ao mundo e tem trazido às nossas comunidades. É sem dúvida uma grande viragem. Nós podemos dizer que o futuro chegou de tropeção, ou chegou de uma forma que nós não esperávamos. O futuro
intensificou, começou a correr ao nosso encontro. E há tantas coisas novas, de crise, de problemas, de dificuldades novas, mas também de oportunidades. Só este facto de estarmos aqui juntos nesta charla é sinal de que alguma coisa mudou, alguma coisa mudou no mundo, e algumas coisas não mudaram para pior, mudaram mostrando-nos que há caminhos novos por explorar, mas a verdade é que nós estamos aqui nesta situação, e que esta situação é, como diz o Papa, e ele na mensagem para o Dia Mundial da Missão, ele cita aquela mensagem que no dia 27 de março, na Praça de São Pedro vazia, ele dirigiu ao mundo, em que recorda que nós estamos debaixo de uma tempestade e que estamos juntos no mesmo barco e estamos frágeis e desorientados. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos descobrir a possibilidade de remar juntos e de nos encorajarmos mutuamente. Esta situação de pandemia faz-nos perceber que não podemos viver por conta própria, mas que os desafios do futuro, os desafios da história, nós só os poderemos viver juntos. Isto é muito importante, e é uma mensagem para dentro e para fora da Igreja. Para dentro, porque muitas vezes nós vivemos a nossa missão e vivemos de uma forma muito fragmentária e não tiramos vantagem de sermos muitos, de sermos diversos, de termos diversos carismas, e resistimos um pouco a trabalhar de forma orgânica. Descobrir que estamos no mesmo barco é um desafio para dentro da Igreja, porque mesmo dentro da Igreja, muitas vezes nós andamos em barquinhos, em barcaças, em jangadas, e não temos esta consciência de que estamos, de facto, no mesmo barco e a remar para o mesmo lado. É um grande desafio para dentro, para essa tal conversão missionária. Mas é um desafio também para o mundo, porque é verdade que no mundo nós percebemos como há tanta gente que fica para trás, há tanta gente que fica na margem, há tantos povos que são declarados descartáveis, que não têm um peso político, não têm uma afirmação social, e historicamente os missionários, as missionárias vão de facto ao encontro dos últimos, vão de facto buscar e dizer que nós estamos no mesmo barco e que não podemos dispensar ninguém. Ora, este que é, digamos, já o nosso pensamento, de uma forma existencial, de uma forma muito tocante, de uma forma real, palpável, é intensificado pela pandemia. Por isso, a pandemia é também um tempo de reflexão. Eu penso que um dos frutos melhores desta situação muito difícil para todos é sem dúvida abrir espaços de pensamento e levar cada um de nós, levar o homem comum a colocar no seu coração questões, interrogações que muitas vezes não colocava. Porque era a vertigem do dia-a-dia, estava tudo garantido, nós tínhamos uma fé cega na ciência, na proteção, nisto e naquilo, e de repente nós descobrimos a extrema vulnerabilidade dos nossos contextos e do mundo em que nós vivemos, e então de facto há interrogações, há vontade de conversar, há vontade de levar o coração mais longe, e isso sem dúvida corresponde a uma grande oportunidade.
Há aqui, diz o Papa, uma transformação em que nos temos de empenhar, que é de transformar o eu do medo, porque todos temos medo, o eu temeroso, num eu capaz de fazer dom da sua vida, capaz de se oferecer, capaz de sair de si mesmo, capaz de viver a partilha, de viver o serviço, de viver a intercessão. E a verdade é que também estes tempos árduos, contraditórios, que muitas vezes soam, a música de fundo parece a música de uma lâmina, aquela música surda de qualquer coisa que nos corta por dentro. Contudo, este tempo é um tempo para o Evangelho. É um tempo para o Evangelho. Recordo aquilo que o Papa diz na Fratelli Tutti, que a pandemia não é um castigo de Deus, mas é a terra, é a vida a rebelar-se e a nos dizer coisas. E é Deus a falar também através de toda esta situação. Porque há uma leitura de fé que nós temos de fazer. E por isso, esta pandemia também é um desafio concreto a pensarmos a partir deste contexto, e não de um contexto ideal, a partir deste contexto, pensar a missão. Porque este contexto prepara-nos para o mundo que aí vem, prepara-nos para um mundo novo. Nós estávamos habituados a partir de determinados pressupostos e a atuar nessa linha, e de repente os pressupostos do mundo são outros, e temos que nos reinventar. E de facto a missão também tem de ser reinventada, e a crise tem de ser transformada numa oportunidade. Um terceiro ponto é aquele que o Papa, sobretudo, desenvolve nesta mensagem, e que é um aprofundamento teológico. E digo como é fundamental nós aprofundarmos teologicamente o significado da missão, aprofundarmos espiritualmente, porque a missão não é apenas um voluntarismo, não é apenas um sair para a rua e um fazer, não se confunde com outras formas de assistência, de cuidado. A missão tem um diferencial, e esse diferencial é teológico, porque o ponto de que ela parte é de facto um ponto mergulhado no mistério deste Deus amor, que envolve toda a humanidade e nos torna responsáveis pela missão. A primeira coisa que o Papa lembra é que no mistério da cruz, se quisermos, no mistério pascal, onde se consuma, onde se realiza, onde se torna manifesta a missão de Jesus e o seu amor por todos. No fundo, a missão de Jesus é revelar o amor que Deus tem por todos. Nesse sentido, diz o Papa, temos de compreender que Jesus é o missionário do Pai, porque é Ele que nos mostra o Pai. Aquilo que se diz no Evangelho de João, quem me viu, viu o Pai. E Jesus é verdadeiramente o missionário do Pai. E isso já nos diz muita coisa sobre o que é o missionário. O missionário não é um propagandor de ideologias, o missionário não é alguém que vai para resolver problemas, o missionário não é alguém que tem a solução para as dificuldades que os outros atravessam. Um missionário é um mensageiro do Pai, é alguém que faz ver o Pai. E por isso, mais importante do que temos é o que somos, porque é isso que nós vemos em Jesus. Ele é capaz de sair de si mesmo para dar a vida e a dar em abundância. Ele é a semente que morre para poder dar fruto.
essa é a arquitetura da nossa vida, é aquilo que nós somos chamados a ser. De facto, o Papa, no desenvolvimento deste argumento, vai dizer: nós recebemos o Espírito de Cristo, que nos torna seus discípulos. E é Cristo que nos torna missionários. É Cristo que nos ensina a ser missionários. É Cristo que faz a Igreja sair de si mesma. É Cristo que nos desafia, porque nos ama primeiro, nos desafia a mergulhar no seu amor e a perceber que esse mergulho tem de nos fazer transbordar. É este mistério de amor que nos torna um povo de testemunhas. No fundo, o que é a vida missionária? É sermos um povo de testemunhas. De testemunhas. Há uma reflexão teológica em curso na Igreja, no cristianismo, às vezes sobre algumas categorias que nós utilizamos e que nem sempre nos fazem ver com clareza o que é um cristão e o papel de um cristão. Por exemplo, um nome que se pode justificar, que é o nome leigo, que tem um sentido muito belo, quer dizer servidor, e é isso que todos somos, mas muitas vezes na compreensão odierna, nos vários sentidos, que na semântica do cotidiano vai ganhando, aparece como, digamos, quase uma palavra um pouco menor, como se um leigo de alguma forma estivesse desclassificado em alguma coisa. E no debate teológico, por exemplo, uma das hipóteses, e sem dúvida que nos faz pensar, é substituir esse termo por testemunhas e falar da Igreja como um povo de testemunhas. E é interessante porque de facto a vida missionária, nós percebemos-la se sentimos de facto que ela é um chamamento a manifestarmos o nosso testemunho, aquilo que vimos e ouvimos, aquilo que tocamos, aquilo que experimentamos acerca do Verbo, acerca do próprio Cristo, na nossa experiência. É viver e poder falar disso. O Papa continua ainda esta reflexão teológica, dizendo: nós compreendemos, e esse é um dos centros da nossa fé, que ninguém está excluído do amor de Deus. E por isso a Igreja, e aquilo que a Igreja significa enquanto povo de testemunhas, é que ela é um sacramento universal do amor de Deus e que ela prolonga a missão de Jesus hoje, no aqui e no agora. É através da Igreja que Deus manifesta o seu amor a cada homem, a cada ser humano, a cada criatura em concreto, a cada sociedade, a cada cultura, a cada tempo, a cada lugar. E isso, sem dúvida, é um impulso para toda a Igreja. E por isso penso que é muito importante que os religiosos, que são uma vanguarda espiritual da Igreja, não falem apenas para o exterior, façam missão também dentro da Igreja, ajudem-nos a ganhar consciência de que todos somos missionários e que a condição missionária não é, digamos, apenas de alguns, mas é de todos. Vivida claramente com ritmos e expressões diversas, porque a Igreja habitada pelo Espírito é una e múltipla, como um corpo, mas ao mesmo tempo todos partilhando dessa condição missionária. E por isso o Papa termina esta terceira parte colocando-nos questões concretas, perguntando a cada um de nós se de facto está disponível interiormente para viver a missão. Se nós estamos dispostos
a ser testemunhas ativos do amor de Deus, se nós estamos disponíveis para falar do Evangelho, para levar a boa nova, para tocar os corações, para hoje ser na paisagem do mundo, como muitas vezes somos chamados a ser, sermos uma pergunta, sermos pessoas que fazem os outros pensar pela forma de vida, pela paixão, pelo entusiasmo, pela simplicidade, pelo amor de que são testemunhas. Estas perguntas que o Papa nos faz são perguntas fundamentais, porque a missão é uma resposta. A missão é uma resposta. E é uma resposta que nós somos chamados a dar também para tornar credível a nossa presença no mundo, tornar credível o facto de sermos igreja, porque a igreja não é uma torre de marfim, não é uma zona de conforto, não é uma bolha, não é estou tão bem na minha comunidade, estou tão bem no meu cantinho, não. A igreja é esse chamamento ininterrupto a uma missão, a ser sal, a ser fermento no meio da massa. Por isso, este capítulo terceiro, esta parte 3, se quisermos, da mensagem, esta parte mais teológica, penso que constitui um desafio importante para nós e era muito bom que nós pudéssemos mastigar, ruminar estas palavras. E depois, na quarta parte, que é a última desta mensagem, o Santo Padre volta a falar da pandemia para nos ajudar a refletir sobre aquilo que Deus nos está a dizer neste momento, com esta situação, e mostrando como este é um desafio concreto para a missão da Igreja. A missão da Igreja. Nós, basta sairmos à rua, basta ter olhos, ouvidos, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Não podemos ignorar o quê? A doença, diz o Papa, a tribulação, o medo, o isolamento. Não podemos ignorar a pobreza de quem morre sozinho, de quem está abandonado a si mesmo. Não podemos ignorar o desemprego que cresce, o salário diminuído. Não podemos ignorar quem não tem abrigo, a quem falta os socorros, as condições para a própria vida. Não podemos ignorar aqueles que têm de permanecer retidos em casa, longe dos seus, que não podem ser visitados, os doentes nos hospitais, os idosos nos lares. Trazer este mundo no coração. E este mundo constitui, de facto, uma palavra de Deus. E é isso que nós somos chamados a viver no atual contexto. Sentir como há uma interpelação que não nos pode deixar alheios e que nós precisamos de fazer nossas aquelas palavras do profeta Isaías que o Santo Padre escolheu como lema para este mês missionário: eis-me aqui, envia-me. E este eis-me aqui é a expressão de uma resposta generosa e convicta a uma situação que nos diz tanto. É verdade que a pandemia desabou sobre nós, mas nestes meses nós já podemos ler tanto, já podemos perceber tanto e perceber que vivíamos num mundo de falsas seguranças, que vivíamos escondendo a nossa vulnerabilidade, que vivíamos negando a realidade. E ao mesmo tempo percebendo que esta tragédia global põe a descoberto também valores positivos. E a Fratelli Tutti, claramente,
o Papa assume-o por diversas vezes, é o que é também por causa da pandemia, porque a mensagem de fraternidade tornou-se urgente, tornou-se um imperativo hoje. Nós não podemos não viver a amizade social. Nós não podemos não viver a pertença como irmãos. E esse, digamos, é um desafio que trazemos no coração, é a mensagem do Evangelho, claro, mas é também aquilo que o jornal nos dá a ler, aquilo que o telejornal nos diz, aquilo que os números diários da evolução pandémica mostra, que são um desafio claro à missão, ao empenhamento. E aqui nós precisamos de criatividade, porque se calhar não podemos fazer aquilo que tínhamos previsto. Temos de adiar as nossas iniciativas, tanta coisa na vida religiosa, na vida missionária, na vida da igreja, ficou adiada. Mas é assim, como diz o poeta António Ramos Rosa, nós não podemos adiar o coração. Nós podemos adiar o encontro, o congresso, o capítulo, a viagem, mas não podemos adiar o coração. E é preciso viver esse compromisso, essa urgência missionária que este tempo também nos incita. São oportunidades para participarmos ativamente na missão de Jesus e atualizarmos essa missão no mundo de hoje. A falta que um rosto nos faz, as palavras da missão. Quando uma criança tem 12 meses, sabe, reconhece 100 palavras. 100 palavras. 100 palavras é nada. Quer dizer, a criança ouve-nos, mas não entende. Ou entende a melodia, a música, a entoação, isso entende mais, mas a maior parte das palavras ela não sabe o que são, porque tem um número muito limitado de palavras. Então a criança o que é que faz? Chora, chama, tagarela naquele palrar típico das crianças. Para quê? Para poder avizinhar de si um rosto. Quando as palavras nos faltam, as palavras são essenciais, nós precisamos de um rosto. E no cristianismo, as palavras, o verbo fez carne. As palavras precisam de uma encarnação. As palavras precisam de um rosto, como nos ensinam as crianças. E um rosto, um dos filósofos contemporâneos que tratou muito a questão do rosto foi Emmanuel Levinas. Ele dizia: o rosto é o centro ético do mundo. O rosto é o centro ético do mundo. E ele diz: e porquê? Porque o rosto é a coisa mais frágil que nós temos. Nenhum de nós, por exemplo, viu o seu rosto. Os outros veem o nosso rosto. Nós vemos o nosso rosto num espelho, mas nunca vimos o nosso rosto. Tal é a fragilidade. E depois ele diz: a pele do rosto é a que permanece mais nua, porque nós vestimos-nos com roupas, mas a pele do rosto é uma pele nua, é a mais despida. E por isso, cada ser humano traz no rosto uma pobreza essencial. O rosto é a nossa pobreza. É o rosto exposto. É a parte mais ameaçada. É aquela, digamos, que pode sofrer violência. Mas ele diz uma coisa muito importante, o filósofo Emmanuel Levinas, que o rosto
é aquilo que nos proíbe matar o outro. Porque se nós olhamos nos olhos, não conseguimos. Não conseguimos. O rosto é a revelação, é a epifania do outro, é a sua alma. E por isso, muitas vezes, os terríveis ataques que acontecem, hoje nós tivemos estes trágicos, terríveis acontecimentos na Catedral de Nice. As pessoas são mortas por trás, são mortas sem olhar o rosto, porque o rosto faz parar. O rosto cria um compromisso. O rosto fala. O rosto é a apresentação do outro. E por isso Levinas diz: ver um rosto é sentir uma responsabilidade. Eu sou responsável pelo rosto que está diante de mim. Porque cada rosto, explica ele, é uma súplica, questionando a minha presença, a minha responsabilidade. Cada rosto é, em relação a mim, uma pergunta. O que é que tu fazes? O que é que tu podes? O que é que tu és? O que é que tu trazes? Qual será a nossa relação? Rosto a rosto, nós vemos a possibilidade, de facto, de um eu e de um outro. E de uma relação ética. De uma relação em que o outro não é um inimigo, mas é um irmão. E sermos irmãos é uma escolha ética. Que na missão se faz. É a primeira escolha da missão. É interessante que no livro do Gênesis começa-se com um fratricídio, 2 irmãos que se matam. Caim mata Abel, para dizer exatamente que a fraternidade não é apenas uma imposição do sangue. A fraternidade é uma escolha, é uma construção ética, é uma construção espiritual, a fraternidade. E nós experimentamos isso nas nossas comunidades e experimentamos isso na missão. Como a fraternidade é verdadeiramente uma construção. Mas é o rosto do outro que dá sentido à minha palavra e dá amplidão à minha palavra. Porque uma dimensão que este filósofo Emmanuel Levinas sublinha muito é que o rosto significa o infinito. E que talvez em nenhuma parte nós tocamos tanto o infinito como no contacto com o rosto. Como quando paramos diante de um rosto. Por isso, penso que nós, missionários, sabemos a falta que um rosto nos faz. Porque sem esse rosto, as nossas palavras estão incompletas, são inconclusivas. É quando chega esse rosto que nós percebemos a verdade, percebemos o significado, a espessura existencial. Como é quando, naquele momento em que o miúdo que chora e vê o rosto da mãe ou do pai ou do cuidador se aproximarem, é aí que ele tem a certeza do amor, a certeza de que é amado, a certeza concreta. E por isso a credibilidade do amor, da palavra amor, da experiência do amor, joga-se nessa capacidade de oferecer o nosso rosto, de levar o nosso rosto, e nessa capacidade de encontrar um rosto, de ser interlocutor de outro rosto. E por isso me parece que é uma bela imagem, penso que é o Dom António Couto, o autor, é uma bela imagem esta, sobre o rosto como chave
para o encontro missionário. Agradeço a vossa disponibilidade para me ouvir e agradeço também o vosso rosto. Muito obrigado. Muito boa noite. Boa noite, Dom José Tolentino. Começou com gratidão e nós, e eu, em nome da equipa e em nome de todos os que o escutaram, também agradecemos profundamente as suas palavras, sempre muito cheias de sentido e que nos interpelou bastante, com a ajuda também dos documentos do Papa. Eu tenho aqui já algumas perguntas, eu tenho 3 ligadas portanto, a uma igreja em saída, como evangelizar e fazer de uma pequena comunidade, grupos, aldeias isoladas ou desertificadas, uma igreja em saída. E depois uma segunda dentro desta igreja em saída, diz, nesta altura de tribulação, será desafio para a igreja sair de si mesma e ir cada vez mais ao encontro do outro? Portanto, será desafio? E uma terceira, ainda ligada a esta saída, pensa que o desafio do Papa de uma igreja em saída já ganhou formas concretas ou é ainda um desafio? Muito obrigado, Marlene. Muito obrigado pelas perguntas. Eu penso que é muito importante não responder depressa demais. Isto é, não descalçar a pergunta. Não, porque as perguntas incomodam, as perguntas dão que fazer, dão que pensar, e elas têm de ser habitadas. Se calhar neste tempo nós temos de aceitar a tensão da pergunta. E no fundo estas perguntas, o que fazer? O que fazer? Eu penso que temos de habitar esta pergunta. Habitar esta pergunta. O que é que hoje a Igreja tem de fazer? Uma Igreja que, como se referiu na pergunta, muitas vezes tem uma condição minoritária, são pequenas comunidades dispersas nas malhas urbanas ou então num território despovoado. São comunidades às vezes empobrecidas, mesmo economicamente, sem os meios, sem os recursos materiais ou humanos que se idealizavam para a missão, mas como pegar na nossa pobreza e fazer dela oferta, fazer dela dom, fazer dela o nosso caminho, o nosso caminho. Penso que isso, digamos, esta pergunta é o nosso programa. E esta pergunta é um dom precioso que Deus nos faz. Saber se é este tema da Igreja em Saída, que aparece logo no programa deste pontificado, ainda é um desafio ou é já um dado adquirido? É de novo uma pergunta para habitar e para cada um de nós responder em que ponto nós estamos. Se isto ainda para nós é um desafio, e se calhar até um desafio longínquo, um desafio, digamos, que a gente vai viver para o ano ou quando puder, ou se já é alguma coisa em processo, se nós já começamos a sair. E se na revisão que nós fazemos da nossa vida, da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano, nós de facto nos perguntamos se somos igreja em saída e como é que somos em saída. A que lugares é que nós fomos que ainda não tínhamos ido? Quais foram os grandes apelos, os grandes horizontes da missão? E isso penso que é uma reflexão que temos de abrir. Por isso peço desculpa se não quis responder, porque às vezes as respostas que nós damos são respostas pontuais, que têm a ver com o nosso contexto. E eu sei que Roma não é o mundo.
Há muito mundo, há muita vida, há muitas experiências, há muita igreja, e por isso é importante habitarmos as mesmas perguntas e encontrarmos talvez respostas diferentes, conforme os contextos, as situações, as possibilidades. Mas digo uma coisa, esta pergunta é uma pergunta decisiva. É uma pergunta a que não podemos fugir. Obrigada. Uma outra questão falou de barquinhos que nos fragmentam ou dividem. Que caminhos concretos nos pode apontar ou a dizer para diagnosticar, entre aspas, os nossos barquinhos que nos seguram ou dividem? E ainda há uma outra pergunta, falava da missão em conjunto e não cada um por si. Como avalia a temperatura dos institutos missionários em Portugal neste caminho? Há mais perguntas, mas dava espaço para habitarmos estas duas. Muito bem. Obrigado, irmã Adelaide, por usar esse verbo, para habitarmos, porque mais do que uma resposta é podermos habitar estas perguntas, que são perguntas na mousse, são perguntas talvez um bocadinho incómodas, proféticas, mas são perguntas a que os nossos institutos, as nossas comunidades, as nossas experiências de vida, os nossos percursos, têm de facto de pensar, porque nós somos herdeiros de um tempo e de uma cultura de autossuficiência. Em cada instituto se tinha de bastar a si próprio, cada um tem o seu carisma, a sua linha, digamos, a sua expressão, e vivíamos muito a partir de nós próprios. E esta transversalidade que é preciso descobrir que somos irmãos, fratelli tutti, e irmãs todas, é fundamental para o futuro da Igreja, porque há tantas coisas que hoje nos fazem pensar, por exemplo, a crise das vocações. Será que a crise vocacional é um problema que cada instituto pode resolver sozinho? Ou nós precisamos de pensar juntos, de caminhar juntos? Será que os grandes projetos missionários não são também oportunidades para um trabalho conjunto, um trabalho comum? Há aqui uma cultura nova, um desafio cultural novo, que é a de não, digamos, tribalizarmos a experiência religiosa, a experiência missionária, mas vivendo verdadeiramente os carismas, os percursos, nós potenciarmos e aceitarmos ser potenciados por uma comunidade maior, por um conjunto de realidades que caminham juntas. E aí, de facto, é preciso vencer a fragmentação. É claro, isto depois cada um de nós vai habitar a pergunta à sua maneira e com as suas possibilidades. Haverá quem já faça muito, haverá quem ainda esteja num processo de descoberta, mas penso, por exemplo, que o dinamismo das estruturas da vida religiosa, da vida missionária, as pessoas se encontrarem, as pessoas se conhecerem, as pessoas se ouvirem, as pessoas serem testemunhas umas das outras, no sentido de eu perceber o que é que vocês fazem, o que é que estão a pensar, por onde é que andam. Este conhecimento mútuo é um património que precisa de ser reforçado.
Muito obrigada. Tem aqui três questões que englobam o medo também da pandemia. Não foi Deus que nos enviou o vírus, mas isto não serve para testar a resiliência e a força da nossa fé? Portanto, isto é uma das questões relativamente a este medo pandémico e à situação que estamos a viver. Depois, uma segunda é a missão pelo que somos. Não lhe parece que continuamos a privilegiar o fazer no que a missão diz respeito? E ainda uma terceira, quem é que precisa mais de ser evangelizado? Os de fora, do mundo, lá fora, que nunca ouviram o anúncio do Evangelho, ou nós, igreja, que o ouvimos há tanto tempo e ainda temos tanta dificuldade em o viver? Eu começo por habitar esta terceira pergunta e para dizer que a missão é de sentido único. Quando eu vou ao encontro de um rosto, há um rosto que vem ao encontro do meu. E por isso a verdadeira missão é sempre um encontro, é sempre um diálogo. O missionário, a missionária é transformada pela missão. É transformado pela missão. Não volta ao mesmo. Se voltar o mesmo, não houve encontro. Não é só o outro que aprende o Evangelho. Sou eu que descubro o Evangelho na língua do outro, na linguagem, na cultura, na existência do outro. Isso modifica a minha vida, alarga o meu horizonte, faz-me perceber coisas que eu não tinha percebido. Por isso, o que é a missão? É ir ao encontro dos de fora, é evangelizar reevangelizar, evangelizar de novo, catequizar de novo, quem se deixou rutinizar na vivência da fé. Eu penso que é sempre tudo a cada momento, porque é um vai e vem, é verdadeiramente um vai e vem. E nunca é um sentido único. A segunda questão, o que é mais importante? É fazer ou é ser? O ser tem sempre a prioridade. É preciso começar pelo ser. E é preciso ter sempre a consciência de que tudo passa pelo ser, de que o fazer não é simplesmente um fazer externo, porque isso, digamos, é um pouco banal, é um pouco superficial. O verdadeiro fazer é aquela expressão do ser, que se liga em profundidade ao ser. Por isso, um missionário não é um apaga-fogos, um missionário não é um corre-corre, um missionário não é um andarilho, não é um papa-milhas. Um missionário é alguém que dá a vida, que aceita viver ao lado dos outros, que dá e recebe vida, e que sabe que a missão não é dizer algumas coisas bonitas, a missão, se calhar a maior parte do tempo, é estar calado e é estar ali. É a fidelidade de permanecer ao lado dos outros, vivendo a sua vida e construindo ali uma experiência cristã, uma experiência de evangelho vivo. Por isso, penso que a prioridade é o ser, mas um ser que se exprime, de facto, num compromisso de ação. E, por fim, este medo, que é real. Nós não temos de ter medo de ter medo. Não temos de ter medo de dizer que temos medo. Não temos medo. Este momento do mundo há medo. Porque nós não sabemos para onde vamos. Há uma grande incerteza. Não sabemos tudo. Não controlamos. E isso dá medo. Dá medo. Mas é importante falarmos dos nossos medos. Falarmos uns com os outros dos nossos medos. Se calhar o que nos tem mais feito falta nestes
na modernidade, na contemporaneidade, é que nós transformamos o medo um tabu. E não, o homem sobre a Terra é um ser muito frágil. A vida é uma coisa vulnerável. Nós temos medo por ela. Mas o medo, quando é partilhado, não paralisa. Torna-se um ponto de partida. Torna-se a confissão, de facto, de uma realidade, de uma verdade que todos estamos a experimentar. Por isso, aceitemos o medo, demos dignidade ao nosso medo, mas conversemos, rezemos o nosso medo, iluminemos em comunidade os nossos medos, os medos profundos desta hora da história, e juntos encontremos novos modos, formas de vencer o medo. Porque o medo só se vence juntos. Como diz o Papa, esta pandemia veio nos mostrar, talvez a coisa mais importante é esta: nós pertencemos uns aos outros e só venceremos esta crise e as outras, porque a história do mundo é feita de crises contínuas, sucessivas. Só as podemos vencer se de facto redescobrirmos o sentido da fraternidade. Muito obrigada. Há aqui uma última questão que diz, baseia-se em Etty Elson. No momento obscuro da humanidade, ela dizia que devemos ser nós a ajudar Deus. E então a questão é como ajudá-lo no momento em que o mundo aparece cansado e em descrença. Como ser um rosto de esperança neste contexto? É muito bela a história de Etty Hillesum, esta rapariga judia, esteve muito próxima do cristianismo, que conheceu Edith Stein, por exemplo, no campo de concentração, ou coincidiu com ela, pelo menos, e que se ofereceu como voluntária para o campo de concentração e depois ficou prisioneira. E no campo de concentração ela escreveu um diário, e o que é extraordinário é que o campo de concentração foi para ela um lugar espiritual. Ela aprendeu a rezar, ela aprendeu o contacto com a palavra de Deus, ela aprendeu a fé, ela aprendeu a dar a vida pelos outros no campo de concentração. E por isso, no último bilhete, o último cartão que temos dela, que ela mandou para fora do comboio, pela janela do comboio, quando já ia com os pais a caminho do destino final de Auschwitz, onde ela morreu, nesse postal, que é a última frase que temos dela, ela escreveu: deixamos o campo de concentração a cantar. Deixamos o campo a cantar. E penso que a história de Etty Hillesum, que é uma história que nos inspira muito, é uma boa iluminação para vivermos esta hora. É transformar a dificuldade no nosso campo espiritual. Transformar aquilo que parece que nos destrói numa força para nos encontrarmos em profundidade. Transformarmos aquilo que parece simplesmente um apelo ao medo e à desesperança num motor de esperança e de fraternidade. Percebermos que aquilo que parece o silêncio de Deus, mas onde é que está Deus no meio disto tudo? Porque é que Ele não atua? Transformarmos estas perguntas que sobrevêm ao nosso coração naquilo que concluiu Etty Hillesum e que foi, de facto, o desplotador da sua conversão. Foi ela perceber, não é Deus que me tem de ajudar, que nos tem de ajudar, nós é que temos de ajudar Deus. E por isso, num dos momentos mais escuros, mais tenebrosos da história do século XX,
esta mulher viveu o campo de concentração como um lugar onde era possível permanecer humanos, onde era possível permanecer crentes, onde era possível permanecer irmãos. E penso que é precisamente esse o desafio desta hora, quer dizer, nós não podemos abandonar a pandemia, temos de tornar a pandemia terra de missão. Não podemos dizer, não, isto é duro demais, nós não queremos. Não, é duro demais e nós queremos. Não podemos dizer, isto aqui não tem nada para nos dizer. Não, isto aqui tem tudo para nos ensinar. Porque é o hoje. É o hoje. Porque é o aqui. Porque é o nosso presente. E o aqui e o agora são sempre os lugares onde Deus fala. A palavra de Deus não está longe, não está fora do nosso alcance. Não, a palavra de Deus é aquela palavra que hoje mais foi dita. Se calhar não tivemos ouvidos para ela, mas foram as palavras mais repetidas. E a palavra de Deus é sempre esse rosto. O rosto do outro, o rosto do pobre, o rosto do que sofre, que se abeira para que me revelar o rosto de Cristo. Dom Tolentino, eu terminaria, já não tenho mais questões, mas terminaria aqui com uma mensagem de uma Inês Maria que diz que as suas palavras foram muito sábias e verdadeiras e obrigada por conseguir expressar tão bem o centro da missão. Possamos de facto fazer e viver esta verdade da missão. O padre Simão Pedro desafiou-me a encontrar uma imagem ou uma música ou um poema para terminar este nosso encontro, e eu lembrei-me de um poema do Miguel Torga, que é um poema oportuno para este tempo porque se chama Vindima, e é também sobre as vindimas sucessivas da nossa vida, do vai e vem da missão. E é uma chamada, é um poema que nos apela à esperança. E diz assim: o que é bonito nesta vida e anima é ver que na vindima de cada sonho fica a cepa a sonhar outra aventura. E que a doçura que se não prova se transfigura noutra doçura sempre mais pura e sempre mais nova. Muito obrigado, uma grande salva de palmas de todos nós. Dom Tolentino, muito obrigado, muito agradecido. Muito obrigado, Padre Simão Pedro. Muito obrigado, Dom Tolentino. No final deste ciclo de 5 conferências missionárias sob o título genérico A Falta que um Rosto Faz, gostaria de expressar a minha grande alegria e o meu agradecimento. Agradeço aos conferencistas, Dom António Couto, que deu início a este ciclo com a sua conferência de Eu para Eis-me, a responsabilidade pelo outro, os rostos dos outros como autênticas lições de humanidade, um rosto suplicante, lacrimejante, pleno de existência, que me leva a agir, a ter consciência de que a missão é a Igreja a fazer-se e a dizer convictamente: eis-me aqui ao teu serviço. O ciclo prosseguiu com a encenadora Matilde Trocado, que nos deu delicadamente a mão e nos conduziu pelo mundo das expressões da proximidade, da arte, aquela ferramenta que é sempre um encontro com o inexplicável sublime, uma forma de tocar o transcendente e um véu através do qual temos um vislumbre do rosto de Deus, num apelo que se dissolve na voz do salmista: mostra-nos o teu rosto e seremos salvos. A terceira conferência esteve a cargo de Rita Valadas,
que nos colocou o outro diante de mim, em género de jogo de espelhos entre eu, o outro e nós. Rostos interpeladores que remetem para a obra que cada um representa. A simbiose do cuidador com o outro, que se torna ele próprio meu cuidador. O encontro com o rosto do outro que gera relação. O outro diante de mim que se transforma em nós. Juan Ambrósio guiou-nos apaixonadamente por formas de desmascarar a missão, desafiando-nos a que tiremos a máscara para buscar traços que caracterizem a missão nos nossos tempos, recorrendo a documentos do Papa Francisco. A descoberta da cor dos olhos de Deus a partir do encontro com os olhos do outro. Será aí que se experimenta a Igreja na sua relação com missão e comunhão, observando o centro a partir da periferia e conscientes de que a nossa resposta deverá ser um verdadeiro e desmascarado eis-me aqui, envia-me. Finalmente, o ciclo encerrou com as palavras da missão, conferência proferida pelo cardeal Dom José Tolentino de Mendonça. As palavras da missão: gratidão, conversão missionária, reflexão e aprofundamento teológico e espiritual, não ignorar, não adiar o coração. A falta que um rosto faz. O rosto como centro ético do mundo, Levinas. Como chave para a dimensão missionária. Nestes tempos dolorosos e ricos, que fazer? Muitas perguntas que surgem e devem ser habitadas, vencendo a fragmentação. Vencermos o medo juntos, transformando a dificuldade numa força para nos encontrarmos em profundidade. A pandemia como terra de missão. Muito obrigado a cada um. O meu agradecimento também a todos os participantes neste ciclo de 5 conferências, de perto e de longe, a partir de diversos países e continentes do nosso planeta. Muito obrigado. Finalmente, não posso deixar de agradecer à equipa técnica que esteve na gênese e em toda a organização deste ciclo. Irmã Adelaide Gonçalves, de São José de Cluny, Irmã Joana Ribeiro, concepcionistas ao serviço dos pobres, Padre Pradip Kumar Kulu, missionários do Verbo Divino, e Padre Simão Pedro, missionários da Consolata. Espero que este ciclo tenha servido de estímulo para outras iniciativas semelhantes. De coração, muito obrigado. Rita Férias, boa noite. Olá, Rita. Olá, boa noite, Simão. Olá a todos, tudo bem? Como estão? Pronto, então estão animados com este desafio de cantar o hino missionário? Bem, foi um desafio e peras, não é? Antes de mais, obrigada pelo desafio, obrigada por terem lembrado do coro. Nós somos um coro, na verdade somos um conjunto de jovens ativos nas suas paróquias, na Diocese de Porto, mas que encontrou no Instituto Missionário da Consolata uma casa e um amor em conjunto, não é? Que é a música e a missão. E sobretudo fazemos então um repertório que provém de um legado que vocês, missionários, trazem das vossas experiências missionárias.